Experimentar em endoscopia avançada da via biliar pancreática, da via biliar e pancreática. E hoje nós vamos ter a apresentação do nosso trabalho científico para discussão, que vai ser feita pelo Dr. Guilherme Camarote de Oliveira Canejo, né? E ele vai falar sobre um tema extremamente interessante que realmente tem crescido, né? Um tema que tem cada vez mais sido ponto de discussão em congressos, meetings, né? Que é sobre a utilização da ablação por radiofrequência guiada por ecoendoscopia nas lesões císticas pancreáticas, né? E também nos tumores neuroendócrinos. Então, esse é um estudo interessante, porque é um estudo prospectivo e que nos dá alguns subsídios para que a gente possa, né, discutir com os nossos pacientes a respeito desse tema. Volto a dizer que esse é um tema extremamente interessante e, além de ser um tema extremamente interessante, ele é extremamente atual. Então, ele hoje mostra uma tendência muito grande de atuação em relação aos tumores neuroendócrinos pancreáticos. Então, Guilherme, fica à vontade, pode fazer sua apresentação, nós estamos te ouvindo. Bom dia a todos. Obrigado, professor, pela apresentação. Eu me chamo Guilherme Camarote de Oliveira Canejo e hoje nós iremos discutir um artigo que foi lançado em novembro de 2022 na European Journal Gastroenterology and Pathology e ele versa sobre o tratamento das lesões pancreáticas císticas pré-malignas e neoplasias neuroendócrinas pancreáticas através da ablação por radiofrequência guiada por ultrassom, um estudo prospectivo. Bom, nós sabemos que a incidência das lesões pancreáticas císticas e tumores neuroendócrinos vem aumentando significativamente devido ao número crescente dos exames de imagem. A prevalência das lesões císticas pancreáticas aumenta com a idade e, na população geral, gira em torno de 2 a 16%. As lesões com potencial maligno são os IPMNs, as neoplasias císticas mucinosas, os tumores neuroendócrinos e os tumores pseudopapilares sólidos. Algumas características dessas lesões císticas falam a favor de malignidade. São elas a presença de nódulo mural, a dilatação do ducto pancreático principal maior ou igual a 10 milímetros, a citologia oncótica positiva, um diâmetro maior ou igual a 40 milímetros, um CA19-9 maior que 37 unidades por mililitro e a presença de icterícia. Em relação aos tumores neuroendócrinos, já é bem estabelecido que lesões maiores que 2 centímetros têm indicação de tratamento cirúrgico. Bom, nem todos os pacientes são elegíveis para o tratamento cirúrgico. Então, isso vai variar com a idade, a presença de comorbidades graves, o status performance, a recusa do paciente, né? Então, existem tratamentos alternativos para esse grupo de pacientes. E esses tratamentos são a ablação por laser, a injeção de etanol, terapia fotodinâmica e a ablação por radiofrequência. A radiofrequência, ela vem sendo bem utilizada nos tratamentos das lesões hepáticas, sejam elas tumores primários ou tumores metastáticos. E desde 1999, ela vem sendo estudada no tratamento de pequenas lesões pancreáticas. A sua eficácia gira em torno de 50% a 86%. São dados cumulativos nos últimos trabalhos feitos ao longo desses anos. E com uma complicação que gira em torno de 12,4%. O objetivo desse estudo foi de avaliar a viabilidade técnica, a segurança e eficácia da radiofrequência orientada por ecoendoscopia para o tratamento dos IPMNs
neoplasias císticas mucinosas e tumores neuroendócrinos de alto risco, menores que 2 centímetros. Esse estudo ele foi desenvolvido em um único centro, é um estudo observacional e prospectivo, desenvolvido entre novembro de 2017 e março de 2020, com um N de 12 pacientes, portadores de neoplasias císticas pancreáticas e tumores neuroendócrinos pancreáticos, todos eles tratados com radiofrequência guiada por ecoendoscopia. Foi realizado um segmento prospectivo, após consentimento informado por escrito, e os critérios de elegibilidade para as neoplasias císticas foram características de alarme, né? Tamanho maior que 3 centímetros ou presença de lesões murais. E naquele grupo de pacientes que não apresentavam indicação ou recusa para a cirurgia. Já no grupo das neoplasias neuroendócrinas, foram selecionados os pacientes com lesões menores que 2 centímetros e grau 1. Todos os pacientes portadores de neoplasias neuroendócrinas foram submetidos a estudo com PET scan, com somatostatina, a fim de avaliar a presença de doença metastática, e aqueles que apresentavam metástases foram excluídos do estudo. Além de todos os doentes que apresentavam lesões muito próximas do ducto pancreático principal, ou seja, menores, com distância menor que 2 milímetros, também foram excluídos do estudo. Bom, a técnica utilizada foi inicialmente para lesões císticas, foi realizada uma ecoendoscopia com punção por agulha fina de 22 gauges, no objetivo de diminuir o volume desse cisto em torno de 50%, para evitar as lesões térmicas após a ablação das estruturas circunjacentes. A ablação ela foi realizada com uma agulha de 19 gauges, com a ponta ativa de 1 centímetro, visualizada a introdução através da ecoendoscopia, ligado a um gerador de uma potência de 50 watts, e a interrupção do fornecimento de energia foi quando houve a formação de bolhas ao lado da agulha e fora da lesão-alvo, e a impedância superior a 100 ohms. Aqui nós temos imagens do cisto antes da ablação, durante a punção com agulha fina e aspiração, nós vemos a redução volumétrica do cisto, e depois a utilização da radiofrequência, e aí nós observamos a imagem da formação de bolhas ao redor da agulha. Todos os pacientes foram para observação noturna. No dia seguinte, foi realizada uma análise laboratorial com dosagem de amilase, lipase e hemograma. Todos os pacientes também receberam antibiótico profilaxia com amoxicilina mais clavulato ou cefuroxima, e também receberam uma profilaxia para pancreatite com diclofenaco sódico na dosagem de 100 miligramas via retal. O follow-up desses pacientes foi realizado após 6 meses com ecoendoscopia e após 12 meses com PET scan de somatostatina. Aqui nós visualizamos algumas lesões antes da ablação e após a ablação. Os pontos chaves desse trabalho foi o objetivo primário era avaliar a segurança e eficácia da radiofrequência guiada por ecoendoscopia para o tratamento das pequenas lesões, neoplasias císticas pancreáticas e tumores neuroendócrinos pancreáticos. A resposta da radiofrequência foi uma resposta radiológica completa, foi considerada quando houve o desaparecimento ou necrose da lesão. A resposta parcial é quando houve a redução do diâmetro maior que 50%, e a falha da resposta é quando a redução foi menor que 50%. Os pacientes que tiveram resposta parcial ou falha receberam múltiplas sessões de radiofrequência. Os parâmetros de segurança. Os parâmetros de segurança foram baseados em complicações maiores, como perfuração, hemorragia, pancreatite aguda moderada ou grave,
e lesões de estruturas adjacentes, necessitando ou de tratamento cirúrgico ou de hemotransfusão. Em relação às complicações menores, nós tivemos febre e dor, todas elas tratadas de forma conservadora com analgésicos e antitérmicos. Foi realizada uma revisão da literatura para comparação desses resultados. Foi feita uma análise estatística através desse dispositivo. Bom, aqui nós iremos falar inicialmente do grupo de pacientes portadores de neoplasias císticas. Nós observamos que a média de idade desses pacientes foi de 79 anos. Nesse grupo, nós tínhamos 4 mulheres e um homem, 3 lesões localizadas na cabeça do pâncreas e 2 no corpo. E desse grupo, nós tínhamos também 2 pacientes que apresentavam asa 3 e asa 4. Todos eles foram diagnosticados de forma incidental, através de exames de imagem, e confirmados através da ultrassonografia, da ecoendoscopia e punção por agulha fina. E o número médio de aplicações para esses doentes de radiofrequência foi em torno de 4. Durante o segmento, a mediana de acompanhamento por ecoendoscopia foi de 7 meses e a mediana de acompanhamento pelos exames de imagem foi de 13 meses. A resposta para o tratamento dessas lesões foi uma resposta completa em torno de 60%, e para uma falha em torno de 20%, significa um paciente apresentou falha no tratamento, que foi em torno de 20%, e um paciente apresentou uma redução parcial da lesão. No grupo dos pacientes portadores de tumores neuroendócrinos, nós temos 6 lesões, né, e um insulinoma. Nesse grupo, a média de idade foi de 71 anos. Todos esses pacientes foram também de diagnóstico incidental, posteriormente avaliados por ecoendoscopia e punção de agulha fina, confirmando o diagnóstico. Nós temos aqui 3 doentes com lesões localizadas no corpo, 4 doentes localizadas no corpo, 2 na cabeça e uma na cauda. Um desses pacientes, ele apresentava uma lesão metastática para o fígado, que foi ressecado com hepatectomia, né, e posteriormente tratado por radiofrequência guiada por ecoendoscopia. A resposta para esse grupo foi de 66,7%. Para a resposta total, uma resposta parcial foi de 0%, e uma falha no tratamento foi de 33,3%. Bom, o tempo médio entre o diagnóstico e a primeira sessão de radiofrequência foi em torno de 5 meses, variando de 1 a 14 meses. O sucesso técnico foi de 100%. O tempo médio total do procedimento foi de 42 minutos, variando entre 9 a 75. E a dosagem sérica média de amilase 24 horas após a ablação foi de 124 para amilase e 91 para lipase. O tempo médio de internação foi de 2 dias. E as complicações encontradas nesse estudo foram complicações menores, em torno de 25%, apenas 3 pacientes. Um caso de pancreatite aguda leve, tratado de forma conservadora, onde o paciente permaneceu em torno de 1 semana, e 2 casos de dor abdominal tratados por analgesia simples. Os resultados eles foram comparados com a literatura e mostram-se compatíveis.
Aqui, nós observamos e destacamos uma grande série em todos esses estudos, que é a série de Barthé e colaboradores. É uma série prospectiva, a maior encontrada até a data atual, né, com um número de 29 pacientes, onde foram 14 pacientes portadores de neoplasia, né, neuroendócrina, com uma resposta de 85,7%. Tem destaque aqui, inicialmente, na série de Barthé, houve 10% de complicações, mas depois da implantação no protocolo da antibiótico profilaxia e da endometacina ou diclofenaco via retal, essas complicações elas reduziram para 3,5%. Aqui nós temos o estudo que foi desenvolvido, onde eu já citei que as lesões císticas foram 5 lesões e com uma resposta de 60%, sem complicações maiores, apenas 25% de complicações menores. E dentre os pacientes portadores de tumores neuroendócrinos, os 6 pacientes apresentaram 66,7%, e também teve um insulinoma que apresentou resposta satisfatória após um ano de acompanhamento, com desaparecimento dos sintomas. Bom, na discussão, mesmo que nós encontramos uma boa resposta, uma viabilidade para a execução da radiofrequência guiada por endoscopia, por ecoendoscopia, ainda é bastante controversa a seleção desses pacientes, mesmo para as lesões císticas como tumores neuroendócrinos. Antes de adotar o tratamento, é necessário uma discussão multidisciplinar, com o objetivo de avaliar alguns riscos e benefícios. Então, o potencial de malignidade, a mortalidade pós-operatória, expectativa de vida, localização do tumor e risco de formação de fístulas e risco de metástases linfonodais são questões ainda levantadas. Para responder essas questões, está em desenvolvimento um trabalho multicêntrico, né, com um N de maior dimensão e um follow-up mais longo, além de critérios de inclusão bem rigorosos. As limitações desse estudo foram uma amostra muito pequena, um curto follow-up, a realização em um único centro e ausência de grupo controle. Bom, em conclusão, a radiofrequência guiada por ecoendoscopia, ela é factível, é bem tolerada para os pacientes selecionados, considerando-se a taxa de crescimento e malignização das neoplasias císticas pancreáticas e tumores neuroendócrinos pancreáticos, que é relativamente rara. Novos estudos com maiores intervalos de follow-up se fazem necessário para avaliação de desfechos a longo prazo. Obrigado. Perfeito, Guilherme, muito obrigado por sua apresentação. Ela mostra realmente como é que está hoje, né? Nós já discutimos aquele primeiro caso, aquele primeiro trabalho que você até citou na sua avaliação do professor Barthé, que, sem sombra de dúvida, é a maior estatística mundial em relação ao tratamento radioablativo, né, das lesões císticas neoplásicas e também dos tumores neuroendócrinos. E o que chama bastante atenção, né, é que realmente esse tratamento é um tratamento que está virando uma opção. E essa opção tem sido cada vez mais discutida, cada vez mais indicada, inclusive indicada com segurança, principalmente nos tumores neuroendócrinos e nos tumores neuroendócrinos funcionantes, como, por exemplo, o insulinoma. Então, realmente é uma situação extremamente agradável, é uma opção elegante que começa a aparecer principalmente porque a gente sabe que os procedimentos operatórios sobre o pâncreas são procedimentos operatórios que têm
uma morbimortalidade elevada. Então, eu queria colocar em discussão, hoje eu queria agradecer a presença de todos e também, em especial, a presença do professor Jorge Guedes, né? Para quem não conhece, o professor Jorge Guedes é um médico que lida com o pâncreas já há muito tempo e ele está aqui, né? Está aqui assistindo com a gente. Então, eu queria pedir o comentário de todos. Bom dia, Jorge. É para nós um enorme prazer ter você aqui presente. Fizemos você acordar cedo aí, né? Mas realmente eu sei que você acorda muito cedo, então como a gente, né? Então não vai ter muito problema. Mais uma vez muito obrigado e eu gostaria de colocar em discussão. Jorge, você tem alguma coisa a falar a respeito dessa Sim, nova opção terapêutica dos tumores neuroendócrinos e dos tumores das neoplasias císticas pancreáticas? sim. E primeiro, agradecer o convite, né? Me disponho aí a participar outras vezes dessa sessão, né? Você está sempre convidado, você sempre Muito estará bom. convidado. Toda vez Muito você estará obrigado. convidado. E também dizer que o Leonardo fez uma excelente apresentação, né, do artigo que permitiu que a gente fizesse a. Desculpe, o Guilherme. O Guilherme fez uma excelente apresentação que permite que a gente compreenda melhor. Veja bem, essa técnica ela não é nova, não é? Quando eu estava na França, nós trabalhamos com alcoolização de tumores pancreáticos inoperáveis, porque não teria outra chance de fazer citorredução a não ser com quimioterapia muito agressiva. Eram pacientes idosos com um perfil muito parecido com esse daí. Esse trabalho ele teve uma publicação local, né? A gente fez com 19 pacientes com alcoolização, né? Em tumores acima de 4 centímetros, com invasão vascular e com resultados mais ou menos parecidos em termos de segurança com o que o Guilherme colocou. No trabalho em tela, algumas coisas me preocupam. A primeira delas é por que fazer alguma intervenção, né? Para os tumores neuroendócrinos, sim, a neurointervenção estaria a priori indicada, mas a gente não sabe, por exemplo, o índice mitótico desses tumores, não foi dito no trabalho, o KI67, que deveria também ser dito, para a gente ter uma ideia, né, se são tumores realmente com já um risco de metástase, um deles tinha metástase, né, então esse talvez talvez não, a indicação seria melhor definida, mas os outros não. Da mesma forma, os IPMNs, né, a gente não entende muito bem por que não apenas acompanhar essas lesões de PMN, né, e não submeter a um risco que é pequeno, o risco de pancreatite, devo dizer a vocês que não é grande, é um risco pequeno, mas existe, né? Nesses pacientes que a gente alcoolizava, a única coisa que eles tinham é que depois da injeção do álcool, eles ficavam bêbados e vomitavam por causa da quantidade de álcool injetado. Mas eram pacientes também que eram terminais mesmo, quer dizer, pacientes que fora dessa perspectiva não tinha muito o que fazer. No caso dos pacientes que estão aí, que foram apresentados, né, eu colocaria como outra perspectiva ou apenas o acompanhamento clínico, sobretudo para os IPMNs. Então, quando a gente não tem o resultado das punções, não sabe se eles tinham alguma coisa indicando malignidade, e também não tem nos tumores neuroendócrinos os índices mitóticos, a gente fica em dúvida realmente do que aconteceria se nada fosse feito com eles, se eles não teriam exatamente essa sobrevida, essas questões aí. Percebi que tem tumores cuja dimensão realmente é muito pequena para inserir uma agulha, mesmo com ecoendoscopia, né? Então, alguns do que ele mostrou aí, realmente, acho que não é uma técnica fácil, né? Eu não faço ecoendoscopia, então, quando a gente fez isso, a gente foi guiado por ultrassom, mesmo convencional, mas penso que são tumores que a abordagem ecoendoscópica não deve ser fácil. Então seriam esses comentários, mas na verdade é uma técnica, mais uma técnica, né, que deve seguramente ter indicações pequenas, poucas indicações, mas indicações precisas e que funciona assim, funciona como funcionou para álcool, né, como funcionou
para tumores hepáticos. Então, eu acho que transpor isso para o pâncreas, não, depois de ter feito isso, eu começo com muito medo, com receio, achando que o francês era foi o Bastide que fez isso, Christophe Bastide, e eu dizia, esse cara é louco, vai. Esses pacientes vão fazer uma pancreatite aguda necro-hemorrágica, mas não aconteceu, não aconteceu. Então, a gente sabe que a segurança existe para o procedimento, sim. Seriam esses comentários. Você ouvir. Estamos sem som. Bom dia, Jorge Guedes, Marcos Clarence. Estou lhe ouvindo, Marcos, mas não estou ouvindo. O Celso parece que não sei É o o que foi que Celso que teve. está sem som. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Agora sim, Agora agora sim. sim. Ah, perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Jorge, por seus comentários. E eu queria agora também, primeiro, te dizer que realmente eu concordo com tudo aquilo que você falou. Acho que realmente é exatamente isso, né? Existe ainda, não existe uma clara indicação para a realização desse tipo de terapia, tanto para os tumores neuroendócrinos quanto para as neoplasias. Marcos, bom dia. Queria ouvir seus comentários. Eu acho que vão ser importantes. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Parabéns aí para o Guilherme, né? Uma boa apresentação, né? Bem Ô, Marcos, agora é você que está Agora é bloqueando. você, Marcos. Estão me ouvindo? Estão me A sua ouvindo? internet está cortando, Marcos. A sua Agora internet está cortando. Melhorou? Melhorou? Alô, Está melhorou? melhorando. Está melhorando. A sua É, a, imagem inter- não está boa. a internet baiana mesmo assim, né? De vez em quando corta. A do Jorge Guedes eu ouvi muito bem, o tempo Jorge inteiro. Guedes é uma pessoa experiente em pâncreas, eu estou começando agora, então a internet também é devagar. Mas aí é um prazer aí ter Jorge Guedes, que é uma pessoa que conhece muito as doenças do pâncreas, né? Tem um ambulatório lá no Hospital das Clínicas e tem uma grande vivência aí. E toda a técnica que você tem pouco grau de invasão para as doenças do pâncreas sempre é interessante, né? E com a ecoendoscopia, eu acredito, eu não tenho vivência com essa técnica, mas com a ecoendoscopia, a precisão de colocar a agulha no local, realmente ela é muito grande, né? Baseado nas punções que nós estamos acostumados a fazer, de lesões pequenas, né? Agora, sempre é um estímulo para nós, né? Que essa técnica, ela venha realmente ajudar, especialmente os pacientes bem com uma boa indicação, né? Em especial aqueles pacientes que têm um TNE, um tumor neuroendócrino funcionar, e tem a comorbidades que aumenta o risco de cirurgia, eu acho que é uma técnica que deve ser lembrada, né? E é isso. Toda técnica que invade de maneira mínima o pâncreas, né? Eu acho sempre interessante, já que é uma glândula que opera, sem falar nos eventos adversos que acontecem em uma cirurgia, enfim, né? Mas é um estímulo para a gente ficar atento a essas técnicas, né? Enfim. Muito obrigado, Marcos, por seus comentários. Eu queria ouvir se o Humberto tem alguma coisa para falar. Fique bem à vontade, Humberto, a Raquel, o próprio Rodrigo. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos, bom dia ao professor Guedes, bom dia ao Marcos, ao Guilherme, que apresentou. Então, acho que a grande dificuldade da gente ter algumas conclusões ou definições é o número pequeno de pacientes incluídos nesses trabalhos, né? E também os critérios, como o Guedes falou, dos critérios de inclusão que não são bem definidos.
Nesse trabalho que você citou, Celso, que a gente já discutiu, de 29 pacientes, os tumores neuroendócrinos tinham comprovação de serem tumores de grau 1. Eu não me lembro de falar que eram tumores funcionantes ou não funcionantes. Acho que o Márcio Clarencio já falou, acho que a principal indicação para mim, juntando o que o Marcos falou e o Guedes falou, seriam tumores funcionantes para você ter uma indicação, né? De um paciente idoso com comorbidades. Assim, por que fazer uma ablação num paciente com tumor que está acompanhando já há algum tempo não funcionante? Não, não, a não ser que você tenha o grau desses tumores numa punção, né? Dados pela punção. Mas, assim, por que não acompanhar? E o que é interessante é que, tanto nesse trabalho que o Leonardo apresentou, com poucos pacientes, e esse trabalho que você citou de 29 pacientes, incluindo PMN e tumor neuroendócrino, a falha em PMN foi semelhante nos dois trabalhos, embora o N pequeno. Então, assim, e no trabalho que o Leonardo apresentou, se puder voltar, o paciente que teve falha foi o paciente que tinha um menor diâmetro de tumor IPMN. Será que pela dificuldade técnica, como já foi citado, né? Quer dizer, por que a lesão de menor tamanho foi que deu falha, né? Então, assim, e a gente tem muita dúvida, acho que ainda na indicação, né? O critério de inclusão desses pacientes, né? A gente, acho que foi ano passado que a gente apresentou uma paciente que vinha acompanhando uma pequena lesão, um tumor neuroendócrino, que começou a ser funcionante e com risco de vida, porque era um insulinoma. Não sei se vocês lembraram disso. A gente queria fazer a radiofrequência, a família se negou e quis partir para a cirurgia. E a paciente só conseguiu fazer a ressecção do tumor depois de 3 cirurgias. Não sei se vocês lembram disso. A gente marcou a lesão no operatório com a ecoendoscopia, com colocação da agulha lá, mesmo assim com grande dificuldade. Então, assim, eu não tenho grande experiência nessas lesões, mas pelos trabalhos com poucos pacientes, a minha conclusão é que falta definir quais são os pacientes que a gente vai incluir nesse tratamento, porque a resposta não é excelente, né? Tanto para IPMN como para tumor neuroendócrino não é excelente. Então, assim, por que fazer um paciente de 80 anos com tumor neuroendócrino não funcionante e você tem um grau de atividade baixo? Por que fazer e não acompanhar? Exatamente. Eu acho que o que você acabou de dizer e o que o Jorge Guedes disse também, e eu acho que é importante, é que existe uma avidez muito grande para a publicação de trabalhos. Na verdade, esse seria um excelente estudo de casos controle. Então, por exemplo, a gente poderia pegar 3, 4, 5 ou 10 casos de tumor neuroendócrino e a gente poderia fazer um grupo controle, ou seja, uns você faz a radioablação, né, num grupo, e no outro grupo você faz o acompanhamento desses pacientes e ver como é que fica, porque hoje a gente sabe que, principalmente nos tumores neuroendócrinos, você tem o watch and wait, né, que está sendo cada vez mais utilizado. Então é uma situação que poderia fazer, mas aí você poderia, com um follow-up mais prolongado, você obter conclusões mais robustas. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Mas o objetivo desses trabalhos, a única coisa é mostrar que a taxa de complicações é baixa e, por exemplo, eu tenho experiência com a ecoendoscopia e a alcoolização de tumores neuroendócrinos e também de lesões císticas, principalmente de lesões císticas pancreáticas. As lesões císticas pancreáticas respondem bem à alcoolização, né? Depois que você remove o líquido e depois que você injeta o álcool. Só que você, além de ser segura, mas você pode ter o risco de complicações. Isso é uma verdade. E esse trabalho mostra exatamente isso, do ponto de vista de complicação, que é uma complicação baixa, principalmente se você toma algumas medidas preventivas, como foi mostrado, e realmente o sucesso, a possibilidade de fazer, ou seja, a técnica é extremamente factível. Do ponto de vista clínico, né, eu acho que ainda a gente tem muita dúvida.
Isso sem sombra de dúvida. A gente vai crescer com isso. Mas ainda nós temos essa dúvida. Do ponto de vista técnico, eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme. Eles foram utilizadas agulhas de 22 graus para esvaziar os cistos, né? E, se eu não me engano, a radiofrequência tem que usar uma agulha de 19. Então, Professor. não é isso? Então, assim, houve troca de equipamento, troca de agulha. Então, assim, acho que fica mais difícil, depois que você esvazia um pequeno cisto, e com 22, você tentar botar uma agulha mais grossa de 19 dentro desse cisto. Por que não esvaziaram com agulha de 19? Quer dizer, é uma pergunta minha aqui. Né? E aí, você já dentro do cisto, você passar a agulha de radiofrequência é mais fácil, né? Então, enfim. Não, mas é porque a técnica, vou te falar, a técnica é a seguinte, Humberto. Você tem uma lesão cística. Aí ele chegou, por exemplo, ele colocou uma agulha de 22, ele esvaziou, mas não esvaziou por completo. E depois ele fez a punção com uma agulha, porque o material da radioablação é totalmente diferente. É uma agulha de 19, mas é uma agulha que não permite aspiração, entendeu? Então, pois é, mas eles fizeram isso. Não, pois mas eu concordo com você. Concordo. Talvez a dificuldade, a falha do tratamento no menor cisto, porque você já deu uma esvaziada. E aí você tentar pegar de novo esse cisto, entendeu? Eu estou levantando uma questão aqui, né? Tá certo. Eu queria ouvir a opinião da Raquel, do Marcos, do Rodrigo Furjan. Bom dia, Celso. Bom dia, Raquel. Bom dia, Jorge. Que prazer ter você aqui no grupo. Muito bom. Os meus comentários só reforçam o que já foi falado agora. Eu acho que para a população sintomática com neuroendócrino funcional e idade que proíbam eventualmente um procedimento cirúrgico, essa é uma opção que eu acho que deve crescer muito e ser a opção para esses pacientes. Porém, os outros pacientes é necessário uma melhor definição de risco de evolução para neoplasia. Então, faltou isso, acho, nesse trabalho, essa definição, e achei a ideia sua de um trabalho com controle sensacional, ajudaria muito nessa definição. Perfeito. Perfeito, Raquel. Muito obrigado pelos comentários. Marcos Vinícius, você quer falar alguma coisa? Você já fez a alcoolização por ecoendoscopia de lesões císticas? Você tem alguma experiência nisso? Não? Não, Celso, não tem. Está me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Não tenho experiência nenhuma nisso, não. E eu acho que o Humberto falou tudo. Então eu fico um pé atrás, igual ele fica também, viu? Perfeito, perfeito. Rodrigo, e eu quero saber a sua opinião como cirurgião, né, do que você pensa em relação à realização, tanto no capítulo dos tumores neuroendócrinos, quanto no capítulo das neoplasias císticas neoplásicas, né, do pâncreas. Acho que, antes de tudo, isso é uma série de casos, né, com um relato técnico. E acho que, nesse sentido, é bastante interessante. Acho que não resta dúvida de que essa é uma boa técnica, é uma técnica segura. Queria fazer uma pergunta para o Guilherme. Naqueles casos, a gente teve 30%, né, de falha terapêutica, eu acho, se eu não me engano. Se eles relatam o que foi feito nos pacientes em que não houve sucesso técnico. Eu acho que eu perdi esse dado, não sei se foi comentado. Guilherme? Bom dia, Dr. Rodrigo. Nesses pacientes, eles foram oferecidos novas sessões, e nesse grupo de pacientes, foram 3 pacientes que houveram falhas. Desses 3 pacientes, 2 responderam após o tratamento com outras sessões, né? E um desses pacientes, ele foi encaminhado para o tratamento cirúrgico porque a lesão intramural, inicialmente era uma lesão de 12 milímetros e que apresentava uma massa mural. Então, essa massa ela não reduziu com o tratamento e ele foi repetido a ecoendoscopia,
com punção e confirmou um carcinoma ductal e esse paciente foi encaminhado para o tratamento cirúrgico. Perfeito. Então, acho que assim, acho que o que todo mundo sentiu, pelo menos eu acho que assim, a dificuldade desse trabalho é a pertinência, né? Porque parece que principalmente relacionado aos neuroendócrinos não funcionantes, a gente já tem a resposta de quais aqueles a gente precisa tratar ou não, né? Tipo, no Consenso de Viena ou na NCCN. Então, assim, parece que eles navegaram um pouco em lesões que a gente já tem estabelecido nos não funcionantes de que era só estabelecido segmento. Quer dizer, você ter uma tática mais segura, menos invasiva, não garante a pertinência de que seja uma lesão que deva ser abordada por qualquer tipo de técnica. Mas essa resposta que o Guilherme deu parece que existe uma consistência de raciocínio deles, né? Então, essa aí é uma outra preocupação, né? Que você vê que estava sendo feita tentativa de tratamento com ablação para depois a gente ter um diagnóstico de adenocarcinoma, né? Em que algumas vezes, a não ser que o doente não tenha nenhuma condição clínica operatória, esse paciente deveria ser submetido a um procedimento cirúrgico operatório por causa da linfadenectomia. Então, acho que assim, uma técnica interessante, com certeza ela vai ter espaço. Eu acho que o que vai sempre preocupar todos é a pertinência, se não, tudo bem, a gente tem uma técnica menos invasiva, então vamos tratar nódulos que a gente sabe que não precisa tratar. Mas eu não sei se realmente a equipe entrou por esse lado, mas é o que fica levantando o questionamento para a gente. Mas, pô, eu acho uma ótima arma, eu acho que esses relatos, isso é uma série de casos, né, praticamente um relato técnico apenas, são interessantes. Acho que eles estão aí para nos lembrar mais da possibilidade do que qualquer outra coisa. Eu acho que essa foi a informação que foi passada apenas com esse artigo, mostrando que é um procedimento seguro com razoável eficácia. Agora tem que ser avaliado caso a caso para isso, não deixar para trás câncer que deveria receber linfadenectomia, não deixar para trás, não esquecer nunca de que a gente só também tem que indicar os pacientes que têm pertinência. Perfeito, Rodrigo, isso mesmo. E por fim, eu queria saber se o Filadélfio tem algum comentário, né? Ele já até abriu a câmera, eu já tinha certeza que ele ia fazer algum comentário a respeito dessa técnica. Principalmente, também eu peço para você dividir, Fila, o que você vai falar como patologista, tanto do tumor neuroendócrino, né? Que é uma lesão, na grande maioria das vezes, sólida, versus as lesões císticas pancreáticas. Então, bom dia, muito obrigado antecipadamente pelos seus comentários. Bom, eu achei muito interessante a colocação do Jorge, quando ele fala assim que, ué, por que não seguiram, né? Por que eles submeteram diretamente a isso? Bom, a minha interpretação é que como eles fizeram com a agulha de 22 gauges, com a agulha de 22 geralmente o pessoal não faz histologia, faz citologia. Então a impressão que eu tenho é que eles colocaram tudo num saco de gatos. Então assim, a IPMN, então, vai lá e trata. Quando, possivelmente você teria um IPMN de baixíssimo grau, né? Não se poderia fazer um acompanhamento. A mesma coisa com o neuroendócrino, o Rodrigo já falou, né? Até acredito que eles fizeram o KM67, porque alguns eles colocam como grau 1, grau 2, mas aí tem uma coisa acho que interessante que eu queria lembrar, que é quando a quimioterapia começou a ficar efetiva para metástases de adenocarcinoma do cólon no fígado, a tomografia, a ressonância indicavam que tinha tumor residual lá. Aí esses pacientes acabavam sendo submetidos à cirurgia. E era absolutamente um material totalmente necrótico. Quer dizer, então, o acompanhamento também sem biópsia, dizendo assim, olha, não foi efetivo. Você não sabe se aquele material, ele mantém o nódulo lá, mas é um agregado de macrófagos e já talvez colágeno e tecido de granulação, etc. Reparação. Então, talvez até tenha, no segundo tempo, até houvesse ausência de neoplasia que eles não confirmaram. Então eu acho que você, você mandar o paciente para um procedimento com citologia, eu acho que fica
essa nuvem cinza aí que todo mundo percebeu, além do número pequeno de casos, né? Então, eu acho que você precisa ter uma confirmação histológica, não só pelas condições clínicas, quer dizer, não só as condições, mas também uma confirmação histológica para você tomar uma atitude. Ou este caso sim merece tratamento. Então, puxa, um adenocarcinoma ductal passar por neuroendócrino, acho que é uma falha ruim aí para você apresentar, não é? E acho que é porque deve ter sido feito citologia. Tô- Perfeito. Não, eu acho que o seu comentário, filho, é perfeito, porque, na verdade, o que, que acontece? O Jorge, e ele pode dizer, antigamente, né, eu não sei como é que foi a inclusão dos pacientes na alcoolização, mas eu acho que a biópsia ela é fundamental antes de alocar esse paciente. O que, que acontece? Isso. Então, um tumor neuroendócrino, você faz a biópsia e a biópsia consegue, inclusive, fazer imunistoquímica para avaliar, entre aspas, uma prova que é importante, que é o KI67. E nos tumores císticos, né, esses eu tenho muita relutância em fazer, por exemplo, terapia radioablativa, porque eu não sei realmente qual é que vai ser o funcionamento, mas nos tumores neuroendócrinos, eu acho que a gente tem que ter um diagnóstico. Inclusive um diagnóstico, se for possível, do epitélio que compõe essa lesão cística. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a melhorar esse tipo de aporte, né, esse tipo de informação que a gente oferece para quem vai alocar o paciente nesse tipo de tratamento, eu acho que a gente vai ter resultados mais consistentes. Pelo menos é isso que eu penso. Então, Jorge, me fala uma coisa. Na época que você participou da ablação com álcool, eles faziam a biópsia antes? Como é que era isso, Jorge? Não sei se o Jorge. Sim, Celso, eles faziam biópsia antes, mas como eu falei, a gente utilizava o paciente com, com adenocarcinoma inoperável, né? Essa experiência nossa foi com adenocarcinoma inoperável, mas todos tinham biópsia. Agora, tem uma coisa interessante do que o Philadelphia falou também, é o seguinte, nós fazíamos o segmento desses pacientes com o ecodoppler, né? E, curiosamente, após a injeção de álcool, né, quando passava uma semana que a gente reavaliava, havia um flash vascular ali, mostrando o processo inflamatório. E com o segmento, esse flash vascular ia reduzindo, e no final a gente tinha uma escara pouco vascularizada, não repetimos punção de controle, mas o que a gente via era isso aí, né? Uma escara pouco vascularizada. O estudo não teve um segmento para a gente ver, por exemplo, o que é que aconteceu com o prognóstico a longo prazo, porque também é importante a gente ver o prognóstico, né? Quer dizer, se muda alguma coisa, você está fazendo um procedimento que vai efetivamente mudar o prognóstico desses pacientes. Mas a impressão é que realmente nessas lesões, primeiro há um processo inflamatório intenso, o que pode, inclusive, dificultar a avaliação radiológica, né, se existe a presença ainda de tumor neuroendócrino ou não, se não se for feita uma biópsia, uma nova biópsia de segmento. Eu queria perguntar, ao Rodrigo se ele acha que esse resgate cirúrgico seria prejudicado de alguma forma do ponto de vista operatório após o procedimento, porque isso também é uma coisa para a gente pensar, né? Se modificaria o ambiente lá, né, para depois conseguir fazer uma cirurgia de sucesso. É, obrigado pela pergunta, doutor Jorge. Assim, eu nunca encarei um caso que tenha sofrido ablação antes, mas vou aqui na minha cabeça tentar fazer um pouco de analogia dos pacientes que a gente vê que tem ecoendoscopia com biópsia prévia e algumas raras vezes uma eco com biópsia que o paciente pode ter desenvolvido um pouco de pancreatite, e também a analogia com aqueles pacientes com tumor cefálico de pâncreas que foram submetidos à biópsia e passagem de prótese. Eu entendo que existe uma disseminação um pouco maior aí
de temperatura pelos tecidos, mas não acho que isso extravase de forma significativa a cápsula pancreática. Então, assim, eu estou imaginando que se esse paciente for submetido a um resgate cirúrgico, o que é acrescentado em termos de dificuldade técnica é pouca coisa ou praticamente desprezível. Tá? Então, assim, é claro, vai ser uma área manipulada, vai ter um pouco de aderência, mas não é nada que... Não imagino que seja nada que acrescente muita complexidade ao tempo operatório. Muito obrigado, Rodrigo. Jorge, mais alguma pergunta? Não, tudo bem. Professor Satisfeito. Celso, Por favor, quem quer falar, fica à vontade. é o Guilherme, professor, tudo bem? Fica à vontade. Professor, posso fazer só um pequeno comentário? Claro. No final do artigo, ele comenta justamente isso, que existe uma necessidade de um diagnóstico histológico mais preciso para essas lesões císticas. Então, ele cita a utilização da pinça Murray, da US Endoscopy, como uma fonte de biópsia para coletar material e melhorar a histologia, né? Foi um dado que ficou em aberto aí na apresentação. Acho que não é por aí, né? Fila, eu já Não é ia te por aí. chamar, Fila. Exato. Quer dizer, mesmo com a agulha de 22 e mesmo no neuroendócrino cístico ou no IPMN, você faz um diagnóstico histológico. Quer dizer, você vai botar uma pinça de... Aí que eu acho que pode ter problema. Primeiro porque amassa o material, vem uma lesão mecânica no material, primeiro. Segundo, porque, bom, você perdeu duas chances, né, de fazer. A minha impressão é que eles fazem citologia e não sai diagnóstico preciso mesmo. Eu acho que é muito pior que o Exatamente. IPMN. O IPMN, se você não tiver a morfologia arquitetural, é um saco de gatos, como o Jorge chamou atenção. Como é que aí você não tem critério para seguir, né? Exatamente. Eu acho que o que pega mesmo, Fila, quando eu vi esse comentário do Guilherme, eu já ia te chamar, mas você já abriu a câmera bem antes. Pô, Porque, não, na verdade, exato. os caras põem o comentário por último que estraga. Não. O que a gente vê, o que a gente vê na literatura, na maioria absoluta, né, e que o Rodrigo acompanha a gente como cirurgião, ele sabe, né? Ou seja, você viu que ele mesmo baseou a última resposta dele em casos que ele operou com biópsia, em casos que ele operou com biópsia na cabeça do pâncreas e depois passagem de prótese. Então, ele tem uma experiência grande, né, dos nossos casos. E o que acontece? É que a maioria dos trabalhos são baseados em achados citológicos. Né? Citológicos. Você me corrija se eu estiver errado, Fila. E a gente sabe que mesmo com agulhas de 22 gauges, mesmo com agulha de 19 gauges, agora com a Procor, que é de 20 gauges, que permite tanto biópsia das lesões sólidas quanto a biópsia das lesões císticas, a gente, no tratamento do material, que não é o tratamento onde a gente coloca na lâmina, e sim no formol, a gente consegue fazer o diagnóstico. E isso tem que ficar claro. A gente faz esse diagnóstico. E, infelizmente, né, Fila, eu não sei porquê, né? São poucos os lugares, agora tem crescido, a gente tem visto alguns relatos na literatura, né? Mas são muito poucos os relatos na literatura em relação à microhistologia, né? Que é diferente da citologia, isso tem que ficar claro. Não é o cell block, né? Não é o cell block. Então, isso tem que ficar bem claro, que a forma de tratamento, por uma técnica que o próprio Fila fala há muito tempo, muda a forma de você encarar esse trabalho científico. Não, acho que o ponto que você falou é não sei por quê, né? Porque é muito simples de fazer, não encarece, você tem um passo só a mais. Desculpa, pessoal, eu tenho recebido algum material para segunda opinião, e assim, o receio é de não conseguir avaliar de jeito nenhum o material. E agora, além deles não fazerem o centrifugado, o cell block, eu estou percebendo que eles estão incluindo diretamente o filamento para a inclusão. E agora você imagina um filamento extremamente fino como este, a chance de ele ficar ondulado, portanto você corta segmentos só. Imagina que você tem uma ondulação, o corte histológico passa pegando você perde um monte de material.
Então eu acho que assim, é uma técnica absolutamente simples, e que ninguém faz. E aí não dá para entender por quê, né? Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? A gente vai passar para o caso clínico. Se ninguém tem mais nenhum comentário, quem é que vai vai apresentar o caso clínico? É o Marcelo. Bom Marcelo, dia. pode Bem, compartilhar sua tela. Bom dia. tá. Tá aparecendo aí, professor? Tá, pode dar continuidade. Então, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, sou o R1 de endoscopia do Hospital Moriá. Vou apresentar o caso clínico da semana. Então, paciente feminina de 32 anos, é investigação de dor abdominal associada à icterícia. Ela realizou uma ultrassom de abdômen com pequena dilatação das vias biliares intraextrahepáticas, colado com calibre de até 1,2 centímetros, sem caracterização de fator obstrutivo, sugestivo de coladocolites. Fez então, ela tem uma bilirrubina de 8,3 e um aumento das enzimas canaliculares também. Fez uma ressonância de abdômen, aqui as imagens. Alguém quer fazer algum comentário? Professor, acho que cortou seu áudio. Acho que a gente não está ouvindo, professor. Bom, continuando aqui, então no laudo da ressonância tem um cálculo obstrutivo no colado distal junto à papila de 0,7 centímetros, colado com calibre de até 1,3 centímetros e múltiplos cálculos no interior da vesícula, maior de até 1,8 centímetros. A gente não está escutando, professor, ainda. Voltou. Queria saber se alguém tem algum comentário a respeito da conduta desse caso. Queria saber a opinião do Marcos Clarencio, do Humberto. Oi, Celso, eu não vi inicialmente a idade do paciente, mas do ponto de vista da ressonância, né, me parece que é um diagnóstico de coletocolitíase, né, e a paciente está com quadro de colestase, é uma indicação formal de fazer essa PRE. Perfeito. Você faria algum exame antes? Faria uma ecoendoscopia, alguma coisa, ou partiria direto para a colange endoscópica retrógrada? O quadro clínico e laboratorial e da imagem é bem característico de coletocolitíase, né? Eu iria partir já para CPRE. Perfeito. Raquel, você tem algum comentário para fazer? Humberto? Exatamente isso. É uma imagem muito bem detalhada, partiria já para CPRE. Perfeito. Celso, caberia só a discussão, dependendo do serviço aí, né? De se fazer no mesmo tempo os dois procedimentos, a CPR e a colestectomia. Perfeito, perfeito. Essa é uma discussão interessante que a gente vai deixar por essa é uma discussão bem interessante que a gente vai deixar para o Rodrigo, né? Para o Rodrigo comentar o que é que ele pensa a respeito disso. Se ele faria, isso é uma coisa importante, né? Se ele faria a colestectomia e durante a colestectomia faz a colanjo, se ele faz a colanjo antes e depois a colestectomia. Rodrigo, eu queria saber de você, o que é que você... Só um minutinho, com CO2 faz a CPR e no mesmo tempo a colestectomia com CO2 não vai impedir nada, né, Rodrigo? Tecnicamente. Aqui eu vou falar que para mim é rotina, que entra duas equipes na sala.
Em última instância, a gente também vai estar disponível para, se precisar de alguma ajuda em relação à instrumentação das vias biliares. Mas digo para vocês que, na minha opinião, na minha experiência pessoal, um caso como esse, 100% foi resolvido com as duas equipes na sala. E eu indicaria um procedimento conjunto, sem dúvida. Perfeito. Alguém faria diferente? Marcos, eu sei que o Marcos Vinícius tem uma experiência muito, mas muito grande mesmo em cálculos da via biliar. Marcos, você teria alguma opinião diferente? Não sei se... Celso, Oi. 100%. Eu faria a colestectomia e, na sequência, a papilotomia endoscópica. Nesse caso, eu não tentaria tirar o cálculo pericístico, porque o cístico, se observar, ele é longo, de implantação muito baixa, quase na papila, e tem o cálculo. Não, é muito difícil tirar o cálculo pericístico numa situação como essa, mas eu faria a colestectomia laparoscópica e, na sequência, a papilotomia endoscópica, com uma equipe só. A minha, eu. Perfeito. Só lembrando que o Marcos Vinícius, ele opera e também faz ecoendoscopia e colangio, tá? Tem uma formação muito boa de ecoendoscopia e colangio. Queria saber se você, Jorge, tem algum comentário a respeito desse caso? Não, nenhum comentário. Estou ouvindo os colegas e achando muito interessante a abordagem conjunta no Perfeito. mesmo procedimento. Perfeito. Professor Pode Guilherme, falar, Guilherme. eu poderia fazer um comentário rápido? Claro, fica à vontade. Professor, eu acho que assim, o fator decisivo para se tomar conduta conjunta, fazer CPRE e Colelap, eu acho que é a utilização do CO2. Porque é bem desastroso você, na hora que está fazendo a CPRE utilizando o ar, ocorre aquela distensão. Eu já tentei realizar e só fiz um procedimento dessa forma, né, sem utilizar o CO2. Então, habitualmente, quando eu me deparo com um caso de coledocolitíase, colelitíase, eu inicialmente faço a CPRE, espero o paciente diminuir aquela distensão abdominal e depois faço a colestectomia. Às vezes, no mesmo dia, eu faço pela manhã a CPRE e a colestectomia à noite. Mas com a utilização realmente do CO2, eu acho que a justificativa, não existe justificativa para não se fazer o procedimento no mesmo tempo. Ô, Celso, Oi. Marcos Clarencio. Fala, Marcos. Eu acho que é interessante esse comentário aí do colega, porque, especialmente para o mais jovem, assim, a gente tem o orgulho de dizer que o primeiro serviço a utilizar CO2 na endoscopia terapêutica na Bahia foi no Hospital Roberto Santos. E a partir daí a coisa se difundiu de maneira significativa e hoje, no próprio Roberto Santos, assim também como no hospital particular que ele tem trabalhado agora, a gente tem como rotina, dentro do possível, é sempre CPRE com CO2, colono com CO2, toda terapêutica alta de dilatação, colocação de prótese, CO2. Então, o CO2 realmente ajudou e vem ajudando muito ao endoscopista que trabalha com intervenção, né? CPRE no Roberto Santos mesmo, todas são com CO2. Não escutamos você, Celso. Me ouviram, não foi? Marcos ouvimos, mas o Celso... Ok. É o Celso... A internet de Celso hoje está meio alcoolizada. Vamos continuando, pode continuando, porque realmente aqui está meio difícil mesmo. Ô, Celso, em relação ao que o Marcos falou, e o que o Guilherme também tocou, acho que assim, quem tiver CO2, eu acho que faz a CPR e a colestectomia depois. Quem não tiver, para evitar, no mesmo ato que eu digo, né, no mesmo ato anestésico, faz a colestectomia no mesmo decúbito que o paciente tiver, você faz a CPR. É o tempo, é uma prática que a gente faz a colestectomia, a não ser que seja uma papila difícil, mas que é difícil a gente prever isso, mas normalmente você faz a colestectomia
se não tiver CO2, faz a CPR em seguida, no mesmo decúbito, e enquanto o pessoal da cirurgia está lá escrevendo, relatando, tomando café, você fala, consegui, não consegui, e acabou. Mas se tiver CO2, faz antes a CPR, né? Perfeito, perfeito. Humberto, eu vou fazer só um comentário, assim, quando eu digo isso também. Eu acabo tendo por ter a preferência de começar pela Colicisté, entendeu? Até para ver se depois, se migrar algum cálculo, já tira tudo, entendeu? Então, assim, a ordem do fator, eu costumo preferir Colicisté, a gente fica lá no centro cirúrgico, faz a CPR, deu tudo certo, acabou, entendeu? Eu tendo a preferir fazer a colicistectomia primeiro. Eu também, viu, Rodrigo? Eu também. E vou dizer mais. Às vezes, quando eu olho a papila, já aconteceu isso com a gente, né, Rodrigo? Eu falo para você, ô, Rodrigo, por favor, passa um fio guia você aí para que a gente não tenha nenhum problema de pancreatite aguda no pós-operatório dessa paciente, não é mesmo? Sim, acho que a ideia é essa, assim, tipo, faz a colicistectomia, fica lá. Aí começa a CPRE. Se tiver qualquer problema, a gente já vai lá e ajuda, entendeu? Senão finalizam os dois procedimentos ao mesmo tempo, né? Perfeito. Pode dar continuidade, então, Celso, agora, eu Marcelo. posso falar uma coisa sobre isso? Claro, fique à vontade. Celso, é o seguinte, como já sabe, eu faço a colestectomia e a CPRE. Na colestectomia, quando eu vou fechar o cístico, eu injeto sob pressão um contraste bem diluído e faço a clipagem do cístico. Por quê? Isso aumenta, a papila fica meio bojuda, meio protrusa quando você entra com o duodenoscópio. Isso ajuda muito você a fazer o procedimento depois. Inclusive, se você for fazer uma infundibulotomia, você tem aquela estrutura meio bojuda, naqueles cálculos que geralmente estão impactados. Entendeu? É uma técnica que eu faço isso há muitos anos. Não sei se você entendeu. Na hora que eu vou fechar o cístico, eu injeto bastante, com bastante força, vamos dizer assim, o líquido e clipo e faço a clipagem, certo? Quando eu viro o paciente, às vezes eu não estou nem virando o paciente, Celso. Eu faço com o paciente tipo do Kremer mesmo, no decúbito dorsal, certo? Passo o duodenoscópio e eu vejo essa papila protrusa. Eu tenho um filme no canal meu do YouTube que fala vários casos demonstrando isso. Perfeito, perfeito. Pode dar continuidade, então, Marcelinho. Bom, então aqui foi feita então a CPRE mais a colestectomia no mesmo tempo operatório, iniciando com a CPRE. Aqui na CPRE tinha o calibre aumentado. Foi feita então a papilotomia, dilatação, colodocoplastia e retirada dos cálculos. Aqui a imagem, as imagens da CPRE. Alguém quer fazer algum comentário dessas imagens? Guilherme? CPR é bem feita, professor. Obrigado. Vamos lá, por favor, pode continuar. Então, aí vocês estão vendo a remoção dos cálculos, né? Então, essas são as imagens endoscópicas. Ali vocês estão vendo a passagem do balão. Então, foi feita uma exploração mecânica da via biliar e a exploração mecânica foi feita com balão. E remoção completa, com clareamento completo da via biliar. Alguém tem algum comentário, por favor? Fique bem à vontade. Humberto? Não, a questão de se fazer CPRE antes, um detalhe que muitas vezes você não, na colangio-ressonância, dependendo onde for, você não tem anatomia muito bem do cisto longo de implantação baixa ou um cisto longo de implantação. Eu acho que é mais um dado, quando você consegue fazer CPRE antes, e quando você faz em 2 tempos, em dias diferentes, eu não me furto em mandar para o cirurgião que vai operar essa anatomia aí, essas fotos, porque isso acho que ajuda o cirurgião em termos de clipagem. O Rodrigo pode me falar isso melhor do que eu. Então, a vantagem da CPRE antes é essa, quando você não tem uma anatomia bem definida na colangio-ressonância. Depois eu queria fazer um
uma questão para o Marcos Vinícius, mas deixa rolar o caso aí no final, uma curiosidade técnica. Pode continuar, Marcelo. É isso. Depois foi feita a costectomia sem intercorrência, o paciente evoluiu bem. Aqui eu só peguei um guideline simples para explicar sobre a coledocolitíase e sobre a exploração de vias biliares, se não for possível. Você quer explicar o guideline? Fique à vontade, fique à vontade. Tá bom. Bom, esse é um guideline um pouco mais anterior, de 2008, do BMJ. Então, se o paciente tem cálculo na via com vesícula, o guideline manda considerar a costectomia com a exploração endoscópica da via biliar e a costectomia videolaparoscópica. Aí, se não for possível fazer a retirada dos cálculos, colocar um cálculo de preferência metálico para posterior retirada dos cálculos. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, perfeito. Vocês estão vendo que realmente essa discussão hoje é uma discussão cada vez mais atual, principalmente do CO2, né? Eu acho que já foi muito bem lembrado. Quando você tem CO2, nós sabemos que a identificação pré-operatória no mesmo tempo de pedra na vesícula e coledocolitíase, ela está em torno de 10%, de 10 a 12%, não mais do que isso. Então, nesta situação, é extremamente interessante você fazer a abordagem num único tempo. Ou seja, você faz ou a colestectomia antes e depois a colange endoscópica, ou como o próprio Humberto falou, você faz a colange endoscópica antes, como foi feito nesse caso, e depois faz a colestectomia. Então, realmente, essa abordagem num único tempo, depois do CO2, permitiu esse dimensionamento da atuação em relação à coledocolitíase. Então, eu acho que isso nos ajuda bastante a otimizar esse tipo de tratamento. Então, eu queria saber os comentários da Raquel, do Marcos Clarencio, do Marcos Vinícius, do próprio Otávio, né? E também do Jorge Guedes, do Humberto, se tem alguma coisa para comentar a respeito disso e fazer os comentários finais. Celso. Por favor, Raquel, the ladies first. Então, no nosso grupo, nós não fazemos no mesmo momento, isso devido à liberdade de tempo, tanto do endoscopista quanto do cirurgião, para um não ter que estar... mas isso é no nosso serviço. Essa possibilidade é bem factível. Agora, sempre nós vamos fazer a parte endoscópica, quando não se faz no mesmo momento, sempre fazemos antes, até para termos a tranquilidade de dar o aval de não precisar de um novo procedimento em seguida. Então, no nosso meio, nós fazemos primeiro a CPRE e, em geral, no mesmo dia ou no dia consecutivo, a colestectomia. No hospital público, então, a gente não consegue fazer ao mesmo tempo e, às vezes, até não consecutivo, assim, problemas de sala cirúrgica, anestesista, mas acho bem interessante. Quando possível, vou até propor para o meu grupo, viu? Mas o problema é horário coincidir da equipe da CPRE com a equipe cirúrgica. Ô Celso, pode falar, Marcos. Pode falar. A fala de Raquel também é similar à nossa. A gente é aqui, especialmente em Salvador, a gente habitualmente não faz de maneira conjunta, né? Isso certamente por falta de harmonia do horário do endoscopista com o cirurgião é um fator principal, mas eu fico muito preocupado também na
abordagem conjunta, a depender da vivência do endoscopista, aumentar o tempo de anestesia desse paciente, entendeu? Eu também fico preocupado, assim, você fazer a CPRE e surgir uma pancreatite, enfim. Mas eu acho que é interessante com um ou com dois cirurgiões, assim, experientes em via biliar, não só do ponto de vista de cirurgia, mas de endoscopia, utilizando CO2, né? Você tendo vivência e o tempo cirúrgico não aumentando nem anestésico, eu acho muito interessante essa abordagem conjunta. Perfeito, Marcos. Humberto, quer fazer algum comentário? Eu queria perguntar para o Marcos Vinícius, nessa técnica que ele falou de injetar sob pressão e clipar o cístico, em quanto tempo ele vai lá na papila e se ela está engurgitada ainda, né? Ou se ela... Esse é o primeiro ponto, o tempo. Segundo ponto, se ele tem receio nos cálculos pequenos, ele mobilizar esses cálculos para a árvore biliar intrahepática, e aí tornar a CPR um pouquinho mais complicada em alguns casos. Em cima dessas duas perguntas, Marcos, algumas vezes eu já entro com o duodenoscópio com o papilótomo e o fio-guia montado, porque todo mundo que faz já deve ter notado, na hora que você faz a passagem pelo arco duodenal ali, pelo joelho duodenal, e você chega na papila, ela dá aquela saída, aquela ejaculada de bile, vamos dizer assim. Aí você olha assim, essa vai ser mamão com açúcar, isso aqui vai ser 1 minutinho, eu vou entrar. Aí no que você monta o papilotomo, o fio-guia, o catéter, né? Geralmente a gente usa o papilotomo e fio, você já não consegue entrar mais. Então, assim, a minha explicação é que quando você passa ali, mesmo que se você não tiver uma grande dilatação, você dá uma ordenhada nesse colédoco, ali pelo bulbo duodenal, e aí você vê a papila jogando bile, ela abre, e você, opa, beleza, vai ser ótimo. E aí depois ela está fechada e você vai ter, a gente tem dificuldade, não é incomum isso. Então eu queria saber do Marcos o tempo em que ele injeta e que ele acha que a papila fica lá com o esfíncter fechado, sem soltar a bile, e se ele tem receio dessa manobra aí de jogar cálculo pequeno para via biliar intrahepática. Marcos, Olha, é o seguinte, eu faço, não sei se eu falei isso, mas eu faço isso naqueles casos que eu vejo que o cálculo está encravado. É um cálculo que está fixo na papila, você faz tudo com controle fluoroscópio, lógico, você injeta o contraste, é um contraste misturado com mais água do que contraste, e clipa. Esse cálculo está encravado, certo? E é um cálculo só, se tivesse outros. E você vê perfeitamente durante o procedimento que você está injetando se o cálculo está subindo ou descendo, a radioscopia dá essa informação para você. Eu digo nesses casos de cálculo encravado é muito bom. Quando você chega e você clipa, quando você chega com o duodenoscópio, está aquela papila bojuda. Às vezes, eu tento cateterizar uma vez, 2 vezes. Não deu, eu já passo para infundibulotomia, porque o cálculo está empurrando o infundíbulo papilar. Tá? Me desculpa, eu não entendi a segunda que você falou, qual o tempo que leva? Isso, sim, mas agora você me explicou, quer dizer, então o cálculo encravado ali vai impedir que o contraste saia, que o colédoco volte ao diâmetro normal, né? Quer dizer, o tempo Outra que você coisa deve fazer isso, o que eu tempo que você fazia, faz isso é rápido, né? Porque também você outra não coisa que eu teria receio fazia de deixar um também. cálculo impactado lá e dar pancreatite, por exemplo, você nunca teve, né? Não, nunca tive. Outra coisa que eu fiz muito na escola. Quando eu estava na escola, eu comecei a fazer isso, esses dois procedimentos, porque eu era cirurgião, já fazia cirurgia laparoscópica há um bocado de tempo, e fui para a França fazer CPRE e ectodoscopia. Eu achava que eu fosse largar a cirurgia, nunca larguei. Então, eu comecei a fazer esse tipo de coisa, fazer no mesmo tempo, em 97, na escola. E lá, eu comecei a fazer uma coisa que depois eu parei. O que eu fazia nesses casos mais complexos? Eu via que tinha, por exemplo, um caso que eu joguei contraste e vi que tinha um divertículo perampular. Tá? O paciente tinha coletolitise, colicistolitise, e quando eu fiz a colangografia, eu via que tinha um divertículo perampular. Lá, pelo contraste caiu. Eu passava um fio-guia, esses fio-guias pequenininhos, esses fio-guia que o pessoal usa nas percutâneas,
e passava por esse fio um pedacinho de uma prótese pancreática. Deixava ele no cístico, lá no colédoco, tirava, terminava a cirurgia. Quando eu entrava, eu via essa prótese pancreática, cateterizava ela com fio guia, facilitava. Nesse caso do particular que eu falei, do divertículo periauricular, me ajudou muito. Hoje eu não faço mais isso, não. Demora muito e eu não tenho problema, sinceramente. Agora, e se você não conseguir cateterizar a papila? Aconteceu uma vez. Não era eu que estava operando a vesícula, era um colega. Ele fez a colestectomia, eu entrei e eu não consegui cateterizar. Fiz infundibuloctomia, voltei no dia seguinte, aí fez o cateterismo. Então, a gente já tem uma certa experiência em CPRE, eu não tenho problema com isso. É um negócio que faz parte do meu, não é cotidiano, mas parte do meu dia a dia. É o paciente com colelitíase, com coletolitíase. Os resultados são muito, muito, muito bons. Eu não tenho problema nenhum com isso, sinceramente. Perfeito. Muito obrigado, Marcos. Alguém tem mais algum comentário, por favor? Fique bem à vontade. Sérgio, eu tenho dois comentários a fazer aí, né? Primeiro, eu acho Por que favor, a gente tem que aprimorar o Sistema Único de Saúde para que as técnicas, que inclusive são econômicas, né? Se a gente pensar o tempo de permanência hospitalar, etc., não justifica que a gente não consiga manter agendas comuns entre as duas equipes, no caso de serem duas equipes, para fazer o procedimento ao mesmo tempo. A questão que eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcos Vinícius e também de literatura é o manejo de complicações possíveis, né? Quando as duas técnicas são realizadas conjuntamente. Então, manejo de colangite e manejo de pancreatite aguda. Se muda alguma coisa, se alguém tem experiência pessoal ou se tem dados de literatura para a gente considerar a segurança da realização dos dois procedimentos conjuntamente. eu queria que o Marcos Vinícius e o Rodrigo respondessem essa pergunta aí, por favor, fiquem bem à vontade. Bom, no caso de colangite, eu acho que não muda nada. Você faz a colestectomia, que é um procedimento que a gente faz com certa rapidez, e faz a papilotomia de imediato. Eu não vejo nenhum problema. O paciente que está com pancreatite aguda, certo? O que esse paciente vai fazer? Se você fazer uma papilotomia endoscópica nele, você vai tirar esse cálculo que está fazendo a pancreatite aguda. Você vai, se por acaso o anestesista atrasar, exemplo aí, vai demorar mais 50 minutos para você fazer, para tirar esse cálculo. É o tempo que você leva para fazer uma colestectomia. Olha, eu não vejo nenhum problema em fazer a colestectomia e, no mesmo tempo, fazer logo depois. É muito rápido, porque quando você está terminando a colestectomia, a enfermeira está fazendo o curativo das punções dos trocáteres. Você já está com a torre de CPRE pronta, tudo pronto. Antes que eu falei, antigamente eu ainda virava o paciente, hoje eu nem faço mais isso. Eu faço aquela técnica do Kremer com o paciente em decúbito dorsal. É só virar o rosto do paciente para um lado e passar o endoscópio. É uma coisa que sinceramente, eu acho que não tem dificuldade. Eu não mudo minha técnica, a minha maneira de tratar por nada. Se está com colangite, se está com pancreatite, eu não mudo nada. Rodrigo? Tendo o posicionamento, Marcos, acho que tudo bem, mas aí eu vou falar minha vivência, tá? Paciente que chega com pancreatite aguda e coledocolitíase, eu ainda sigo o tratamento da causa da pancreatite aguda quando ela está presente, no caso aqui seria a coledocolitíase, e daí nesse caso eu indicaria primeiro a CPRE, a melhora do quadro inflamatório sistêmico e véspera da alta colestectomia. Assim, estou planejando a alta para tal dia, então na véspera eu vou lá e entro e faço a colecisté. Isso é óbvio que é claro também um pouco dependente do grau de inflamação pancreática, né? Eu estou imaginando uma pancreatite aguda leve e no máximo moderada, né? Pancreatite aguda grave, aí o jogo muda completamente. Queria fazer um comentário só pro Marcos Clarencio também, e já falando um pouco pro Humberto também. Humberto, quanto mais informação anatômica a gente tiver, melhor. Quer dizer, apesar de a gente ter índices baixos aí de lesão de vias biliares, eles existem, tá?
E claro que a gente ter antecipadamente a anatomia do cístico pode ajudar a gente, sim. Às vezes a gente passa um pouco de trabalho ali em relação à identificação das estruturas anatômicas. E, Clarence, assim, eu vou falar aí a minha opinião pessoal, tá? Eu acho muito bom entrarem as duas equipes. Eu acho que você sai do centro cirúrgico tendo certeza de que não tem mais cálculo. Eu não sei se é uma mítica na minha cabeça, mas eu fico um pouco com aquela imagem assim, tudo bem, pode ter feito uma CPRE, limpado toda a via biliar, pode ter um certo grau de edema, de papila no pós, vai que eu faço uma colicistese e ainda migra um cálculo, e fica um cálculo ali na via biliar depois disso tudo. Então, acho que assim, o procedimento conjunto, você sai do centro cirúrgico com certeza absoluta que não tem cálculo mais em lugar nenhum e que o doente está tratado. Em termos de tempo anestésico, tudo, eu acho que no fundo é melhor para o doente. Então, eu não tenho tanto medo de tempo anestésico, sabe? Tipo, eu quero o problema do dente resolvido. Se levar um pouco de tempo a mais num dos procedimentos ou não, para mim, ok. E por um lado, o paciente é submetido a só um procedimento, vamos dizer, anestésico cirúrgico, né? Considerando a sedação, tudo. Então, no fundo, cara, eu acho que é uma ótima experiência, acho que é a melhor experiência para o doente também. Não te ouvimos, Celso. A gente não te ouve, Celso. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Bom, gente, então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, quero mais uma vez agradecer a presença do professor Jorge Guedes e todos os outros, o Dr. Marcos Vinícius, a doutora Raquel, o Dr. Marcos Clarence, o Dr. Humberto, o Dr. Rodrigo, pela excelência dos comentários, e dizer para vocês que eu realmente estou muito feliz com a presença de todos e desejar para vocês uma boa semana, um bom final de semana e que a gente vai se encontrar na próxima terça-feira, às 6 horas da manhã. Um abraço a todos, boa semana. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Ok, tchau, um abraço. Bom dia. Tchau.